Então, vamos lá. O primeiro dos aspectos que a gente vai abordar aqui é o seguinte: ocorreu nessas últimas gerações, na verdade, isso não é uma coisa só dessa geração, mas da minha geração também e da geração anterior. Na verdade, isso vem ocorrendo ao longo do tempo, desde que o mundo é mundo, praticamente, né? Então, que é a questão da perca da consciência de responsabilidade, né? Então, essa geração nossa, ela tem uma dificuldade muito grande de enxergar a responsabilidade. Por quê? Porque as situações que convocam a maturidade numa pessoa, né? Elas estão cada vez mais não se apresentando na sociedade. Então, que situações são essas? Existem situações na vida, né? Essa consciência da responsabilidade, ela vem, claro, de uma maturidade mental, ou seja, a pessoa precisa decidir que ela é responsável, só que essa decisão, ela é provocada geralmente por alguns elementos. Tem algumas coisas que acontecem na vida das pessoas que convocam elas a decidir serem responsáveis ou não, né? Essas coisas são muito fáceis de se identificar. Por exemplo, quando uma pessoa tem um filho, a gente fala: "Poxa, aquele cara mudou, porque agora ele teve um filho, a atitude dele mudou". O que que a gente está falando? Que a existência de um filho, né, esse filho vir a ser, né, ele aparecer no mundo, convoca nesse homem em questão uma decisão que ele precisa tomar, se ele vai ou não sustentar aquela criança, se ele vai ou não lutar pela para ganhar mais dinheiro, para conseguir sustentar aquela família, se ele vai ou não proteger a casa dele, a esposa, os filhos, né? Muitas vezes, por exemplo, o homem antes de ter filho, ele é contra um monte de coisa, né? Ah, eu não gosto de cerca elétrica, eu não gosto de armas, eu não gosto disso. Depois que ele tem um filho, aí ele começa a gostar de arma, né? Enche a casa dele de cerca elétrica. Por quê? Porque aquele ser convocou nele isso. Então, por exemplo, um filho convoca no homem e na mulher, né, também, a consciência de que agora eu sou responsável, agora eu tenho que fazer algo para manter essa vida na existência, né? No caso do filho. Uma outra situação muito comum é a situação da morte de pessoas próximas, né? Então, quando pessoas próximas morrem e a pessoa tem contato, então, com esse elemento chamado morte, também é um elemento que, por natureza, convoca uma certa responsabilidade, porque a pessoa, diante da morte, então, do seu ente querido, constata que a morte é real, né? Porque senão, a gente fica meio que contando historinha, fingindo que a morte não existe. A morte vai vir para todo mundo. Então, quando você vê aquilo, aquilo convoca em você um senso de responsabilidade de que sim, a morte vai chegar e a morte chegará para mim também, assim como chegou para o meu ente querido. Nesse momento, você começa a pensar a sua vida e você começa a tomar decisão, porque você constatou que, diante da existência finita, pelo menos enquanto corpo físico, digamos assim, né? Nesse mundo físico aqui, diante da nossa existência física finita, você tem um tempo para fazer as coisas. Então, essa noção da morte, quando a pessoa passa por uma situação de luto de alguém próximo, então ela costuma ser convocada a partir dali raciocinar melhor suas decisões, etc., assumir suas responsabilidades. Qual que é o problema aqui e aonde que isso vai gerar essa falta de vontade no trabalho? Isso é um dos elementos, né? Eu vou falar outros aqui. O problema é que, nas últimas gerações, estes elementos que eram característicos da virada de chave, né, mental nessa questão de responsabilidade, de autoconsciência, de eu vou resolver meus problemas, esses elementos não têm se apresentado mais no mundo com a mesma frequência. Ou seja, as pessoas têm tido cada vez menos filhos. Então, aquele elemento natural que convocava o senso de responsabilidade está ausente nessa geração. Ou pelo menos está ausente por muito mais tempo. Normal, antigamente, era as pessoas começarem a ter filho com 18.
18 anos, 16 anos, 20 anos no máximo, né? E hoje em dia as pessoas vão ter filhos com já quase 30 anos ou mais de 30 anos, né? Nessa geração mais recente, que é a minha, inclusive. E, obviamente, o motivo do porquê não se tem tantos filhos, eles são variados, tá? Existe a questão cultural, que é talvez o maior dos motivos, né? Muita gente fala, porque é caro ter filho. Primeira coisa, é caro entre aspas. É caro se você for manter um nível burguês, né, de subsistência para essa criança. Outra coisa, nunca foi barato ter um filho, sempre custou alguma coisa, sempre, mesmo quando não existiu dinheiro, o pai ia ter que trabalhar o dobro, né? Então, assim, e a coisa sempre foi desse jeito, mas eu entendo que também há o elemento financeiro que está mais complicado do que antes, hoje em dia, com certeza tá. Ninguém pode ignorar isso aí também, né? Há o elemento cultural, há o elemento financeiro, mas independente de tudo isso, o fato desse filho vir muito mais tarde faz com que essa pessoa demore muito mais para ser convocado a essa certa responsabilidade sobre a vida. Cada vez mais as pessoas têm vivido mais, ou seja, antigamente as pessoas tinham contato com a morte muito precocemente, porque via de regra, né, naquelas famílias que tinham 10, 11 filhos, é muito comum, inclusive no Brasil, né, se você ainda tem bisavó ou bisavô vivo, é comum que você saiba que eles tiveram X filhos, mas um faleceu, dois faleceram, né? Então, o contato com a morte era muito mais muito mais cedo, né, antigamente, porque as pessoas viviam menos, obviamente. Morria-se de doenças que hoje em dia é considerado uma coisa boba, e se resolve com um antibiótico aí que você compra na farmácia, né? Então, as pessoas têm vivido mais e o contato com a morte tem sido tardio também, né? Não que isso seja ruim necessariamente, eu só estou constatando aqui um fato. Isso faz com que essa geração, então, ela demore para acordar para o fato de que se ela não assumir as rédeas e ela fizer as coisas para manter a vida dela em funcionamento, ou num funcionamento mínimo, pelo menos, né? Aquelas pessoas que estão ao redor nem sempre estarão ali. Aquelas pessoas que lhe dão suporte nem sempre estarão ali, né? Então a gente tem uma geração de filhos com 30 anos na casa dos pais. Isso é comum se dizer hoje em dia. Isso é o quê? É a perca do senso da responsabilidade. E no trabalho é a mesma coisa. Ele não vai trabalhar como quem vai em busca da sua sobrevivência, entende? Essa geração vai trabalhar em busca de luxos, né? Em busca de ter dinheiro para comprar tal coisa. Não é ter dinheiro para ter comida, como era antigamente, entendeu? Ela não saiu da casa dos pais e agora ela tem que sobreviver sozinha. Não. Todo o básico está seguro. Ela só precisa do a mais. E isso faz com que ela não enxergue, então, o trabalho com a responsabilidade devida. Esse sendo, então, um dos fatores iniciais aí do nosso tempo que precederam aí essa falta de vontade de trabalhar, né?